E um flagrante, hein, pessoal, que viralizou na internet, é o que a gente vai estar discutindo nesse exato momento. Isso porque uma influenciadora gravou o momento exato em que foi roubada ali durante um show, num festival aqui em São Paulo, tá? E isso só mostra que ladrões mão leve, né, estão por todos os lugares, estão aí por todos os cantos e não dá para subestimá-los jamais. E isso enquanto a influenciadora Alexia Ferreira estava ali se divertindo, tranquila na dela, cantando e se gravando, outro celular que estava pendurado numa cordinha foi levado e capturado por um homem. E mostra só que realmente aquela onda de sequestro de celulares que a gente viu a polícia se reforçar e até de forma muito criativa combater, e efetiva e criativa e efetiva, pelo visto precisava até ter se estendido para esse festival. Não é isso, Mano? Pois é, agora você vê como é a situação. A pessoa aí já estava com 2 celulares, né? Provavelmente uma daquelas brasileiras que já vai com o celular do ladrão, que é um dos traços da nossa cultura de normalização da violência. A gente está tão acostumado com o crime que é comum vermos pessoas que têm 2 celulares, o que usa e o do ladrão. Então ela foi capaz de filmar o próprio roubo. Temos, inclusive, o vídeo aí para a gente conferir, para não me deixar mentir. Peço para a minha diretora Helena projetar aí na tela. Vamos lá. Meus amigos, a gente sabe que esses furtos de celulares pode parecer o crime mais banal, mais corriqueiro, mais, enfim, constante, que todo mundo está refém e todo mundo fica se agarrando aqui a essa parte, essa extensão dos nossos corpos hoje em dia, sejamos sinceros, mas a gente notou aqui na semana passada, sublinhou até com o delegado da Polícia Civil, que é só a ponta de um iceberg de uma grande cadeia de crimes transnacionais e até do tráfico internacional, não é isso, Pepe? Não, exatamente, Marinho, mas essa imagem é impressionante, né? Ela grava ali o próprio furto, não é? Uma comparsa mulher chega na frente dela, meio que tenta interagir com ela, meio que chamando a atenção, aí vai outro rapaz ali por trás e rouba o celular, mostrando claramente que os bandidos não têm medo nenhum da impunidade, né? De serem filmados, né? Porque eles sabiam que estavam sendo filmados, né? E mesmo assim eles foram até o final para cometer esse furto, né? O que é um absurdo, né? Esse tipo de show, na verdade, é prato cheio para a bandidagem, para a criminalidade. E como você bem mesmo disse, Marinho, infelizmente, né, tanto a lei de receptação, né, de quem compra celulares furtados no Brasil está muito defasada, as penas são muito pequenas, mas mesmo assim, esses celulares roubados, grande parte deles vão para outro país, vão para a China, né, vão para Hong Kong, né? Senegal. Naquelas fábricas de like, né, que as pessoas ficam fazendo compartilhamento de conteúdo, de like, para engajar mais o conteúdo, né? Então, infelizmente, se a gente não engajar nessa luta contra a criminalidade de forma transnacional, não vamos sair do lugar. Até quando, hein, gente? Até quando? E há de se lembrar que ano que vem, pelo menos, a gente vai ter a oportunidade de votar para tentar dar uma resposta nesse sentido, se é que é possível, e com certeza é. Basta ter vontade política, um concerto inédito de forças e disposição para enfrentar isso e quebrar isso na canela, sinceramente, ali, na raiz. Até porque a gente provavelmente está diante do caso 2.734.235 de mais um jovem que só furtou um celular porque quer tomar uma cervejinha. Então é questão de mentalidade também e de dar nome aos bois e lidar frontalmente com o problema como ele se apresenta, não é isso, Aninha? Não, Marinho, eu acho que a gente tem 2 coisas que são importantes. A primeira é como a gente já até normalizou esse tipo de ocorrência, tanto que a pessoa vai a um festival já levando um outro celular, provavelmente pensando que isso pode acontecer com ela. Então, veja a que ponto chegamos, como diz o Fernando Capês. E essa questão política, ela também é importante, porque muitas vezes as pessoas aparecem com soluções mirabolantes atrás de votos e acham que vão resolver tudo, mas o problema ele é complexo. Ele vai muito além do furto do celular ou do roubo do celular. E isso precisa ser atacado de maneira inteligente, de maneira eficiente, exatamente como você colocou. Não necessariamente isso vai acontecer de forma rápida, mas é preciso que aconteça de uma forma sustentável, para que daqui a 1, 2 anos a gente não veja uma nova onda de crimes mais criativos ainda.
Muita gente zoando já, porque o brasileiro pelo menos tem essa, eu considero uma virtude de rir diante da desgraça, senão realmente fica insustentável a vida em sociedade, dada tantas e tantas chagas, pragas e problemas que todos nós estamos reféns, de que seria o rouba-palusa, e se daqui a pouco, dada a loucura que a gente está metido, que daqui a pouco até o ladrão vai cobrar pelo direito de uso de imagem do próprio ladrão, dado que pelo menos o ato dele ali está gravadinho e que pelo menos sirva ali do indício inicial para realmente localizá-lo, identificá-lo e tirá-lo do convívio da sociedade, porque seja um furto de celular, seja um crime hediondo, realmente a resposta tem que ser taxativa e não pode ter qualquer distinção, porque segue sendo ali a subtração de um bem preciosíssimo de todos nós, cada vez mais parte integral das nossas vidas, né, Pepe? Por onde passa essa mudança? Porque muita gente achou que ia acabar nos bloquinhos de carnaval, pelo visto segue aí nos festivais. Não, o festival é prato cheio para esses ladrões de celulares. Inclusive, tive meu celular furtado no Detal, né? Eu estava ali no Detal com meus amigos, ali andando ali, curtindo ali a festa, curtindo o festival. De repente, eu ponho a mão no bolso, pegar meu celular, cadê meu celular? Não estava mais ali comigo, né? Então, eles aproveitam essa multidão, né? Esses barras de barra que tem em alguns pontos para furtar o celular, não é? E realmente é um absurdo, né? Eu espero, Marinho, que o Smart Sampa, que a gente tanto celebrou aqui, consiga identificar esses dois aí, sem vergonhas, porque com certeza tem passagem da polícia, né? E se tem passagem na polícia, diz aí, mano, se tem passagem na polícia, a câmera vai conseguir identificar eles quando estiverem andando aí pelas ruas de São Paulo. Pois a gente precisa usar a tecnologia para identificar esses sujeitos, porque como a gente já falou outras vezes aqui no Morning, trata-se de um esquema profissionalizado de atravessamento de celulares, onde há toda uma cadeia, onde eles buscam, a partir de várias etapas, maximizar o retorno, ou seja, eles estão preocupados com a produtividade. Então, você tem uma cadeia produtiva, entre muitas aspas, para tentar extrair o máximo possível daquele celular. Eles avaliam se o celular está desbloqueado, eles conseguem desbloquear a senha, conseguem fazer a limpa nos aplicativos que estavam logados naquele celular. Se não, aí vai para avaliar se vale a pena desmanchar as peças. Se vale desmanchar as peças, vão para outros atravessadores, onde vão vender aquelas peças nas lojas clandestinas. E, em último caso, vai até, como a gente já falou, para uma rede transnacional, às vezes chegando até a Ásia, para virar fábrica de likes, ou seja, é um esquema profissional que precisa de inteligência policial para ser desmontado. Inteligência policial com certeza precisa, né? Mas tem um ponto também que eu acho interessante destacar aqui, né? O Detal, por exemplo, quando eu estava lá, eu lembro que teve um policial que pegou uma bolsa, né, com um bandido, né, com mais de 80 celulares furtados, né? Então, esse bandido, por exemplo, com certeza ele não está só com a roupa do corpo, não. Ele deve estar com uma mala, com uma sacola, cheio de celulares, cheio de carteiras que foram furtadas. Então, às vezes, você colocar umas medidas repressivas, né? Esse cara tá com uma sacola grande, tá com uma mochila grande, né? Deixa eu revistar aqui esse cara, ver se está furtando o celular. Você certamente evitaria e recuperaria muitos celulares aí perdidos e roubados. Não, e sabe todo cuidado é pouco, toda precaução é mais do que necessária, né? Mas olha só, Aninha, se vocês todos estão aí, como eu imagino que você do outro lado da tela e do rádio também, meus queridos, se vocês estão aí achando que... aquela sensação de impotência, né? Que todo mundo sente aquele vaziozão quando é furtado, né? Mas se depender do governo federal, os roubos de celulares estão com os dias contados, hein? Isso porque até essa sexta, uma nova função da plataforma Celular Seguro entra em ação. Agora o governo vai enviar mensagens de alerta por WhatsApp para aparelhos roubados que receberam um novo chip. Cara, sinceramente, eu não sei se eu rio ou choro, tá? Isso, antes de eu emitir minha própria opinião, só para dar aqui o benefício da dúvida. Esse programa Celular Seguro, pessoal, foi criado no final de 2023, com o intuito ali de combater roubos e combater furtos de celulares no Brasil. Até aí, muito bem, muito bom. Ele já conta, inclusive, com mais de 2.400.000 usuários e cerca de 100 mil alertas de bloqueio já foram emitidos. Agora, a notificação será mais fácil e será mais efetiva, pelo menos essa é a promessa. Mas a pergunta que fica é, será que realmente vai coibir o comércio de celulares roubados? Porque, enfim, me parece que quando os políticos brasileiros tentam realmente trazer alguma solução,
realmente a bigorna da realidade se impõe e mostra que nem sempre a coisa se sustenta até a página 2. Eu não estou sendo injusto aqui não, Aninha, porque é a coisa mais fácil do mundo, assim que o celular é furtado, é que o chip é descartado, que o e-mail, que é aquele único número assim, individual associado a cada aparelho, é facilmente burlado pelos criminosos. Então, será que isso aí realmente vai resolver a parada? Não, então, André, eu acho que a gente está até agora aqui comentando sobre quão prejudicial é ter um celular roubado, não só pela falta do aparelho físico, como é o caso de proteger com essa mensagem de texto. Mas é uma questão de invadirem contas bancárias, de usarem cartões de crédito. E aí, uma simples mensagem no WhatsApp dizendo, olha, esse celular é produto de um crime, por favor, devolva. Considerando ainda que grande parte desses aparelhos são enviados para fora do país, me parece que, assim, pode ter até um efeito moral, mostrar que quer estar fazendo alguma coisa, mas na prática eu acho que não muda muito, porque não é esse o intuito principal dos assaltantes. O intuito hoje em dia é praticar estelionato, é tirar dinheiro de conta bancária, é usar cartão de crédito dos outros. Então, uma mensagem no WhatsApp não vai mudar esse cenário. Portanto, a gente precisa pensar em mais mecanismos para evitar esse tipo de roubo. E se eu puder fazer só um comentário sobre a nossa pauta anterior do Smart Sampa, claro. Eu acho que a gente podia pensar numa forma de integração de, por exemplo, as câmeras do Smart Sampa com esses grandes eventos, que são realizados em locais fechados. Mas, às vezes, você faz ali uma parceria com a organização do evento, coloca algumas câmeras móveis, porque aí, pelo menos, você impede essa turma foragida de ficar curtindo o show. É uma boa reflexão, um bom ângulo para a gente, enfim, até enquadrar aqui a sequência do debate. Mas eu queria te ouvir também, Mano Ferreira. Pode ser que eu esteja sendo maldoso, até cínico nesse caso aqui, mas me parece um desconhecimento brutal dos beabá da tecnologia, né? Na medida que você pode furtar, descartar o chip e o e-mail, pelo visto, não é algo assim invencível ou intransponível. Você pode ser burlado pelos criminosos assim que eles se apoderam dos aparelhos. Estou sendo cínico, estou sendo maldoso ou é mais um festival de incompetência e miopia dos políticos brasileiros? Me parece mais um caso em que os políticos estão tentando ter o que dizer no sentido de falar que está tentando resolver o problema, né? Então passa a ser um cartão de visita. A pessoa diz, mas você não fez nada para resolver o problema do celular. E o político vai e diz, não, eu criei aquele programa que, na verdade, aparentemente não vai ser tão efetivo assim. Vamos acompanhar os resultados. Ele está sendo lançado nessa sexta-feira. Para utilizar, é preciso ter o cadastro na conta do iGov. Isso é um ponto importante também de dizer para a nossa audiência. O iGov é aquele sistema de aplicativos do governo federal, onde de eleitor. Exatamente. Você tem o título de eleitor, CNH digital, uma série de outros documentos que, inclusive, vale dizer, o iGov foi um avanço importante de digitalização que tivemos no Brasil no contexto do governo Bolsonaro, iniciativa liderada pelo então secretário Paulo Ebel, e que foi muito importante para o avanço na digitalização e na desburocratização de alguns procedimentos. Mas, nesse caso, não acho que vai ser muito efetivo. Vamos acompanhar os resultados. E aí, Pepe? Ô Marinho, é melhor do que nada, né? A gente sabe que esses furtos de celulares é um problema nacional, né? Não é competência da União Federal, teoricamente, apesar de cuidar da Anatel, né? Faz esse tipo de ingerência sobre a questão da segurança pública. Então, eu vejo como algo, né, um passo que foi dado que é melhor do que nada, melhor do que ficar inerte, né, sem querer resolver a situação. Mas a gente sabe, por exemplo, né, que grande parte dos furtos de celulares, né, não vai somente para lugares clandestinos que querem revender esse celular, né? Grande parte dos celulares vai para pessoas que são especializadas em crime cibernético, que tenta entrar no e-mail da pessoa, que tenta entrar na conta bancária da pessoa. A gente sabe, por exemplo, que na Deep Web, né, em vários lugares, né, tem vendas de informações das pessoas. Então, por exemplo, meu e-mail deve estar com a minha senha em algum lugar que foi vazado. Então, as pessoas conseguem entrar na conta bancária, conseguem entrar no meu e-mail e conseguem acabar, por exemplo, com várias informações e vários patrimônios, né, das pessoas, né? Então, muito além de ser uma questão patrimonial, né, do aspecto físico do celular, é uma questão patrimonial financeira também, né? Então, grande parte... Então, esses crimes financeiros, certamente, né, essa medida do governo não vai ter nenhum tipo de efeito, né? Mas eu vejo como algo melhor do que nada, né? Meus amigos, alguma
Seu instinto está mirando para qual direção, Aninha e Mano, no sentido de que vai dar certo, não vai dar certo? E para dar certo, precisa ser feito o que exatamente? Qual aperfeiçoamento desde já? Qual, brecha você sentiu que ficou faltando para realmente parecer que vai na direção certa mesmo? André, o que me incomoda nessa história é o seguinte: a gente fica sabendo que tem um programa, que tem uma forma de enviar essas mensagens, mas ninguém esclarece pra gente como faz para se cadastrar, como faz para conseguir utilizar, qual é o passo a passo para quando acontecer conosco, para essa mensagem ser enviada. O Mano trouxe aqui, não, você precisa ter uma conta no eGov cadastrada. Poxa, por que o governo não está explicando, lançando cartilha digital para as pessoas aprenderem a usar o eGov, que é um sistema extremamente importante. Ele facilita até a assinatura de documento, então, autorização para a criança viajar desacompanhada. Tudo isso dá para ser feito. Mas eu não vejo nenhuma mobilização do governo para trazer informação adequada para as pessoas conseguirem aprender a utilizar isso. Eu sei porque eu sou advogada, eu vejo isso na minha vida profissional. Mas muita gente não sabe nem que isso existe. Fica mandando foto do documento quando precisa comprar alguma coisa. Então, assim, falta, na minha opinião, mais do que aí discutir a eficiência, porque o celular roubado é mandado para fora, trazer informação de como as pessoas podem usar e se aproveitar de um programa como esse. E pode ser que esse teu celular esteja numa fazenda de cliques na Tailândia ou em Myanmar, ou na China, ou no Senegal, ou em Camarões, ou no Gabão. É o que está rolando, pessoal. Em Guiné Equatorial, país que fala português. E a gente até mencionou a urgência, né, de que até o Itamaraty chancelar essa articulação com os países africanos, principalmente, onde no território desses países o bloqueio, ou pelo menos a ordem de bloqueio do sinal e do funcionamento desses chips e desses aparelhos não chega, né? Não há esse acordo em vigor ainda e é algo para ontem, né, Pepe? Não, exatamente, Maria. Mas uma coisa que eu discordo da Aninha é esse preciosismo, né, em criticar pela crítica, né? Essa política nem entrou em vigor. Foi confirmada ontem, né, que ia entrar em vigor algo nesse sentido. Agora, querer que o governo de ontem para hoje já faça propaganda informando e mostrando para o usuário do celular que teve o celular furtado como é que se faz para reaver o celular, ou para usar o sistema, né? Calma, gente, calma. Não é por aí também. Pera lá só um pouquinho. E tem um ponto que eu acho importante, mas é de 2023, ô cara pálido. Tem coisa você... É de 2023, não, mas essa política aí foi nem entrou em vigor ainda. E eu tô falando do eGov. Nem entrou em vigor ainda. E nem eGov, mano. Não, é o aplicativo da Então, você baixa o aplicativo que se chama Celular Seguro, tanto na loja de aplicativos da Apple como do Android, mas para ativar, você usa a sua conta do eGov. Agora, e o eGov já existe faz tempo. Todo mundo já sabe o que é eGov. Agora, uma coisa que quando você tem o celular furtado, gente, você procura um jeito de resolver o problema e as pessoas não são menininhos, né? As pessoas conseguem, elas mesmas, né, irem atrás de informação e fazer esse procedimento todo, né? Não dá para querer que o governo trate as pessoas como criança, né? Olha lá, mano, até tá concordando comigo aqui. Usei o discurso liberal agora, né? Não dá, pelo amor de Deus. Como assim, gente? Como vocês é que ele falou ontem em relação a você, mano? Em relação ao seu você que é o neoliberalóide? Qual foi a expressão que ele usou? Maldosa? Hoje ele tá neoliberalóide e quer que as pessoas passem fome, eu acho. Ontem... Há de se lembrar aqui, então, Pepe, pelo visto que aqui velhinhas passem fome e quer atacar velhinhas do penhasco dentro, sentadas ali na sua cadeira de rodas. Então, pelo visto, seja muito bem-vindo aí ao liberalismo brasileiro. Agora, Aninha, você não concorda, pelo visto, né? Não, gente, eu não entendo qual que é o problema em você disponibilizar a informação adequada para as pessoas conseguirem utilizar os mecanismos que o governo nos dá. Então, aprender a usar o eGov, explicar quais são as vantagens do eGov, qual a utilidade do eGov. O que tem de ruim nisso, Pepe? Me explica. Todo mundo sabe como é que usa eGov. Duvido. Eu duvido. Desde a época da pandemia, por exemplo, que você tinha que mostrar aquela carteira que você foi vacinado, né? Era pelo eGov, né? Tudo é pelo eGov hoje em dia. Tudo é pelo eGov hoje em dia. Tudo é pelo eGov hoje em dia. Qualquer pessoa sabe, toda informação está no eGov. O fato é o seguinte, pessoal, seja uma influenciadora de renome, que claramente tem todas as condições para poder ter 2 celulares, mas... independentemente da situação de vida dela, né? É um instrumento de trabalho delas. Eu vou só pedir para a bancada aqui ficar um pouquinho comportada, meu Deus do céu. Porque aqui não tem VAR, não tem replay. Tem um programa para seguir e um momento que merece toda a nossa seriedade aqui. Até porque a Jovem Pan está sempre na dianteira, pessoal. Dos grandes anseios, das grandes dores do povo brasileiro. Jamais se furtou de sentir o pulso
do povo brasileiro e propor soluções, ou pelo menos ações concretas que vão desde a conscientização e que possam converter a nossa indignação, que eu sei que a sua do outro lado é a nossa aqui no estúdio, e converter-se em ação concreta para que realmente as autoridades possam virar esse jogo. E é por isso que, nesse espírito, a Jovem Pan lançou e vem aí realmente reforçando a campanha do chega. Chega de tanta impunidade, chega de tanta violência, chega dessa banalização do medo, né, que se tornou parte, parece que integral aí das nossas rotinas. E está na hora da gente virar esse jogo, inclusive já convocando a todos vocês que estão nos acompanhando a enviarem para o nosso WhatsApp. Vou até pedir para a minha diretora Helena me orientar o número aqui, a sua experiência, hashtag eu já fui assaltado ou já fui assaltado. Você pode contar um pouco da tua experiência para a gente notar que nós não estamos sozinhos nessa, que o problema é maior do que parece, e assim gerar no mínimo um senso de pertencimento, um senso coletivo para enfrentar isso de frente, porque sem a sociedade civil, associações independentes e também o poder público, jamais a gente vai virar essa página e vai virar esse jogo. Então, vamos conferir aqui a campanha do Chega, que a Jovem Pan vem trazendo para o povo brasileiro. Chega de crime, de assalto, de medo, de impunidade. Chega, uma campanha da Jovem Pan contra o crime.